Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas. Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo número 24. Nós vamos até o versículo de número 13. Lucas, capítulo 24, versículo número 13. Obrigado. Assim está escrito: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma cidade chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam
reunidos os 11 e outros com eles, os quais disseram: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Bondoso Deus, em nome de Jesus, seu Filho, mais uma vez eu peço ajuda dos céus. Tu és aquele que nesta noite está no meio de nós, sendo exaltado através da música. Desde o início dessa celebração, não temos feito outra coisa a não ser exaltar aquele que vive para sempre, e que hoje à noite é cultuado neste lugar. Agora, Senhor, nós queremos ouvir mais um pouco da sua palavra, e eu suplico a ajuda do Espírito Santo, não apenas na minha vida, mas na vida de cada um dos meus queridos irmãos e irmãs. Em teu nome, para a tua glória, é que eu oro nessa noite. Amém e amém. Meus queridos, podem sentar. Provavelmente todos que estão aqui hoje à noite já leram muitas vezes este texto sagrado. Já conhece muito bem esta passagem das Escrituras. Normalmente são textos que a gente se volta muito para eles na época alusiva ao acontecimento. A gente lê muito sobre a ressurreição exatamente na semana da Páscoa, não é verdade? A gente lê muito sobre o nascimento de Jesus, todas as profecias que dizem respeito à chegada de Jesus na época natalina. Então, nas épocas alusivas às datas que mudaram a história da humanidade, é que se dá mais ênfase. Hoje, provavelmente, todos os colegas pastores de todas as igrejas evangélicas aqui na cidade de Londrina estão pregando sobre esse tema, que é o tema do dia. Hoje de manhã, nós já tivemos aqui a oportunidade de falarmos um pouco sobre o que a ressurreição significa para aqueles que verdadeiramente creem na pessoa maravilhosa e bendita do Senhor Jesus. Sempre, queridos, nessas datas, às vezes pode ser que você, hoje à noite, vai dizer: mas pastor, vai falar de novo? De novo eu vou falar. E eu quero que você tenha ouvido para ouvir aquilo que eu vou falar através da inspiração da Bíblia Sagrada, das Escrituras, porque as verdades de Deus devem serem sempre repetidas. O texto sagrado que lemos está relacionado à experiência de dois seguidores de Jesus. Não sabemos ao certo, queridos, se eles seguiram a Jesus durante todo o tempo da sua caminhada na terra, quem eram de fato esses dois discípulos que faziam parte. Cleopas não tem na Bíblia que ele era um dos 12, mas era um seguidor de Jesus. O outro não diz o nome de quem eram esses seguidores, só sei que eles tinham uma comunhão muito estreita com o grupo apostólico de Jesus. Lembra para onde eles foram correndo quando eles viram que era Jesus que estava presente na mesa com eles quando partiu o pão? Concorda? Eles saíram na mesma hora durante a noite e regressaram para onde eles tinham saído, que era Jerusalém. Eles foram aonde? Eles foram aonde sabia que os demais apóstolos estavam reunidos. Eles foram para aquele lugar onde eles estavam de portas fechadas, preocupados com a perseguição que poderia se levantar contra eles. Eu vou tomar essa água gelada, viu, irmão? Se piorar, você é o culpado, viu?
Está sagrada essa água, então ela não vai fazer mal, vai fazer só bem para a minha garganta. Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre qual foi o impacto que a ressurreição de Jesus causou naqueles primeiros seguidores de Jesus. Qual foi o impacto que isto trouxe para aquela primeira geração de seguidores de Jesus? E qual é o impacto que isso deve trazer para mim e para você hoje à noite? Amém? O que isso significa? Qual é o significado real? O que isso é tão importante que nós, mais uma vez, falemos? Primeiro, irmãos, como eu disse hoje de manhã, cristianismo sem ressurreição seria a mesma coisa das demais religiões, concorda? As demais religiões que tem no mundo, você não pode ir como o Vitor, não está aqui hoje à noite, tá? Não, né? O irmão Vitor, ano passado, foi a Jerusalém e ele foi visitar o túmulo de Jesus, só que é um túmulo aberto, não é verdade? Ele foi visitar aonde, pode ser que não seja realmente, que não seja com certeza o lugar, mas se deduz que foi naquele lugar aonde quem faz turismo em Israel vai lá visitar aquele lugar que se supõe que Jesus foi sepultado, mas a porta do túmulo está aberta e lá está dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então ele está vivo, ele ressuscitou. Então esta é a diferença que o cristianismo tem das demais religiões, porque o nosso Salvador não apenas morreu, mas ele ressuscitou. E ele vive, e hoje à noite ele está aqui no meio de nós. Você crê nesta bendita palavra, que ele vive e que ele está aqui no meio de nós? Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Ele está aqui. Eu não posso vê-lo com estes olhos, mas com os olhos da fé, eu sei que ele está aqui. E como eu disse hoje de manhã, e ele disse que ele não apenas ressuscitou e foi de volta ao céu, está à destra do Pai, mas ele disse: eu estarei com você, que crê em mim, que tem um compromisso de fé em mim para ser o seu Salvador, eu estarei contigo todos os dias. Então é maravilhoso você saber que quando você deita, ele cuida de você, você levanta, você anda, ele é Deus conosco, ele está ao nosso lado. E é maravilhoso você saber que um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, se você já tiver fechado os olhos, assim como ele ressuscitou, você vai ressuscitar também. Paulo disse que a nossa esperança no cristianismo não termina. Irmãos, eu não sigo Jesus só nessa vida. Eu sigo agora, se eu for, eu vou dormir esperando o toque da trombeta, porque um dia a trombeta vai tocar, e aqueles que tiverem no túmulo ressuscitarão com um corpo igualzinho dele, um corpo glorificado igual dele, e aqueles que tiverem vivo, a geração de vivos, terão os seus corpos transformados para subirem ao encontro do Senhor nos ares, e aí estaremos eternamente no céu de glória com ele. Então a ressurreição, o que isto impactou naquele grupo de discípulos, mas hoje eu quero falar principalmente sobre esses dois seguidores, um deles chamado Cleopas. O texto sagrado disse que, assim como os outros discípulos, há um dia desse eu falei aqui da atitude de Pedro, né, que quando aconteceu tudo, Pedro disse: eu vou voltar para a minha profissão, vou pescar. E ainda levou mais 6 com ele. Não é? Pedro foi pescar. Esses dois
disseram: puxa vida, e agora? Agora vamos voltar para nossa casa. Nós somos daquele lugarejo chamado Emaús, então vamos voltar para nossa casa, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para o nosso cotidiano. Vamos voltar para lá. E enquanto eles voltavam, qual era a conversa? Já imaginou, o André? Qual é a conversa? A conversa normalmente é o assunto do dia, não é verdade? Esse era o assunto do dia. Eles estão voltando e eles então estão falando, mas de repente aproxima-se dele uma terceira pessoa. Eram dois, de repente aproxima-se uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa era Jesus. E Jesus começa a andar ao lado deles. E Jesus fica prestando atenção na conversa. Eu imagino eles falando: pois é, nós que confiamos tanto, e agora, o que será de nós? Puxa vida, ele falava tanto, era tão maravilhoso ouvir os seus sermões, era tão maravilhoso ver os milagres que ele fazia, era tão maravilhoso ouvir da esperança da vida eterna. Mas e agora, Cleópas, o que vai ser da gente? Conversando. Aí Jesus então disse: a respeito de que mesmo vocês estão conversando? Aí um deles: escuta, por um acaso você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe do que aconteceu esses dias lá? Nesses últimos 3 dias, não sabe do que aconteceu? Jesus falou: não, me conta então, o que é que você... Eu fico pensando, Jesus tem um espírito de... Eu fico imaginando, né, é engraçado, porque ele sabe tudo. Por que Jesus faz essa pergunta? Então conta para mim a respeito, o que é que na verdade vocês estão falando? Ele fica meio chateado. Puxa vida, o senhor está muito mal informado, hein? Todo mundo sabe, e o senhor é o único que não sabe do que aconteceu. Jesus conta para mim. E eles então dizem: olha, é o que fizeram com Jesus, o nosso Messias, aquele que a gente esperava tanto. Ele foi entregue na mão de malfeitores, ele foi preso, ele foi maltratado e terminou pendurado naquela cruz. Nós assistimos tudo isso. José de Arimateia foi lá e pegou seu corpo, pediu se podia colocá-lo na sua própria sepultura. Ele foi e o colocou lá. Isso já faz 3 dias. Aí um deles disse: também é verdade que a gente ouviu também, conversa por aí, que algumas das mulheres que eram seguidoras dele, dentre elas, quem sabe até a sua própria mãe, foram lá de madrugada para levar perfume, para ungir o corpo dele, e elas voltaram dizendo que ele não estava lá mais não. Voltaram dizendo que um anjo apareceu para elas e disseram que ele ressuscitou. Mas na verdade, a gente não viu. Elas só contaram. E tem mais alguns irmãos também que dizem que ele ressuscitou, mas até agora ninguém o viu ainda. Aí Jesus então dá uma bronca neles. Jesus os chama de nécios e tardios, né? É muito devagar, de fato, para entender as Escrituras. Ó nécios e tardos de mente e coração, para entender as Escrituras. E Jesus então expõe-lhes tudo que a palavra de Deus, desde Moisés, falava a respeito dele, da sua vinda a essa terra e de como tudo terminaria. Jesus conta tudo. E quando Jesus cronometrou tudo, eu fico imaginando, Leonísio, como Jesus é maravilhoso. Ele cronometrou exato. Quando Jesus terminou a história, estava chegando em casa. Aí Jesus quis passar na frente deles e continuar a caminhada. Aí eles disseram: não, já é muito tarde, não é hora do senhor, fica com a gente aqui, fica conosco, já é tarde, entra.
nós vamos preparar aqui algo para a gente comer, o senhor come com a gente, dorme aqui e amanhã o senhor continua. Aí Jesus aceitou, sentou lá, provavelmente prepararam uma comidinha, e quando foi a hora de pegar no pão, Jesus, como sempre fazia, aqui eu estou dizendo, eles já tinham participado dessa refeição com Jesus. Quando ele pegou o pão, e ele abençoou os olhos espirituais, a mente, a compreensão, o Espírito Santo deu toda a revelação para eles. E eles entenderam que ele de fato era, ele, não tinha dúvida, era ele. Só que de repente, onde ele foi? Sumiu. E eles ficaram maravilhados, disseram. É por isso que quando ele falava, o nosso coração ardia. Quando ele expunha as Escrituras, quando ele falava, a palavra ardia no nosso coração. Irmãos, a palavra de Deus, se ela não arde, se ela não mexe conosco, ela está entendendo alguma coisa está errada com a gente. Ali tinham duas pessoas que queriam entender o que estava acontecendo, e Jesus explicou, eles entenderam. E aí, irmãos, a noite para eles, André, já não era mais problema. Para eles, até Jesus ir já era problema. Mas agora, a noite não era mais problema. Nem sei se eles terminaram de comer ou não. A Bíblia disse que eles levantaram e disseram: vamos voltar. Meus irmãos, a história da Páscoa não termina num funeral. Ela termina com uma festa, amém? Amém. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Nós pregamos e cremos num Cristo que esteve morto, mas hoje ele está vivo. Aleluia. Não cremos num Cristo que viveu e morreu e terminou. Não. Ele vive. A morte foi vencida por ele. Quem poderia segurá-lo se ele disse: eu sou a ressurreição e a vida? Ele matou a morte, ele arrancou o aguilhão da morte. O apóstolo Paulo diz: ele tomou das mãos de Satanás o aguilhão da morte. E lá no final de tudo, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Sim, meus queridos irmãos, a ressurreição de Cristo é a demonstração suprema do poder de Deus sobre todas as coisas. Ele tem poder e autoridade. Ele disse: eu dou a minha vida e depois eu assumo de novo. A ressurreição, ela não impactou apenas aquele grupo de primeiros seguidores de Jesus, mas ela tem impactado através da história, irmãos, a vida de todo aquele que nele crê. Não é a mesma pessoa. A ressurreição de Cristo é o fato mais extraordinário da história da humanidade. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria mais uma religião. Uma religião vazia, sem esperança. Seria de fato, irmãos, algo que aconteceu e ficou na história. Não, essa história continua sendo contada depois de 2000 e tal anos, porque ele está aqui no meio de nós. Paulo diz que sem ressurreição, diz que sem a ressurreição de Cristo,
Olha bem, ele fala isso no capítulo 15 da primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, todo ele discorre sobre isso. Ele disse que sem a ressurreição a nossa fé seria uma fé vã. Nossa pregação seria inútil. Nossa esperança seria uma esperança vazia. Você acredita em quê? Num vazio. Nosso testemunho seria falso. Paulo disse, eu estaria dando um falso testemunho. Ele disse, nossos pecados não seriam perdoados. E seríamos os mais infelizes de todos os homens. Sem a ressurreição de Cristo, irmãos, a morte teria a última palavra. A nossa esperança do céu, ela seria o quê? Apenas algo do passado. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria a maior farsa inventada pelos primeiros cristãos. Os mártires, aqueles que morreram, teriam morrido por uma mentira. Uma mentira teria, infelizmente, salvado o mundo. Mas, de fato, a Bíblia disse, ele ressuscitou. A grande diferença, irmãos, do cristianismo para as demais religiões que estão espalhadas pelo mundo, umas já surgiram e desapareceram, é que o túmulo de Jesus é o único que está vazio. As evidências que a ressurreição trouxe não impactou, como eu disse, apenas aqueles primeiros seguidores de Jesus. O impacto foi transformador. Infelizmente, irmãos, quando você lê a história narrada da ressurreição de Jesus no Evangelho segundo Mateus, como eu mencionava hoje de manhã cedo aqui, Satanás, ele fez de tudo para tornar a maior verdade em mentira. Por exemplo, naquela manhã de domingo, do primeiro dia da semana, ainda de madrugada, quando aconteceu aquele espécie de um terremoto, e a pedra que estava lacrando aquele túmulo, ela tinha uma escolta de soldados romanos, porque diziam, ele tem falado aí com seus discípulos, que ele vai morrer, mas vai ressuscitar. E por isso, foi dado uma escolta de soldados, não sei quantos, mas foi dado uma escolta para colocarem o selo, né? Foi selado o túmulo, e aqueles soldados ficaram de guarda, de turnos, porque foram 3 dias, eu imagino, trabalhava 12 horas, saía um turno, entrava outro turno, e ficaram ali, aqueles dias, esperando e vigiando. Mas naquela gloriosa manhã, do primeiro dia da semana, irmãos, disse que de repente, houve todo aquele, eu vou dizer, um terremoto, e a pedra que lacrava o túmulo, ela foi removida, os guardas ficaram espavoridos, a Bíblia diz, Mateus narra, ficaram espavoridos. E eles então olharam e viram lá dentro as primeiras testemunhas, irmão, da ressurreição de Jesus. Sabia que foram aqueles pecadores? Eles foram os primeiros, as primeiras testemunhas foram aqueles soldados romanos que assistiram aquela cena
E eles saíram dali, foram às autoridades e disseram, foram às autoridades, aos sacerdotes, aos escribas, aqueles que tinham mandado matar a Jesus, e disseram: olha, ele prometeu e cumpriu. Nós estávamos lá atentos, mas de repente houve um terremoto lá, a pedra foi tirada e nós olhamos lá dentro, não tinha ninguém. E ali tem a primeira grande trama do inferno, irmãos, para acabar com o cristianismo. Porque aí foram então subornados, aquelas primeiras testemunhas, deram-lhe muito dinheiro para que eles mudassem a versão. Eles disseram: ele ressuscitou. Eles disseram: não diga isso, vocês vão dizer assim: ele não ressuscitou. Os discípulos deles chegaram, e enquanto a gente dormia, estava pregado no sono, os discípulos vieram, tiraram a pedra, foram lá, roubaram o corpo e levaram. A primeira grande farsa, tentativa de Satanás de frustrar o cristianismo, irmão, foi exatamente, dizem que esta ideia, ou esta mentira, isso se espalhou entre a sociedade de então, entre todos diziam: ele não ressuscitou, ele foi tirado. Os discípulos roubaram o corpo, mas nunca acharam o corpo, irmãos. Os discípulos roubaram o corpo. Você está entendendo? Pregaram esta primeira mentira. Então, eu quero nesta noite dizer, irmãos, que ainda que o inferno todo se levantasse, jamais a verdade poderia ser apagada. Sabe por quê? Porque não foi só uma pessoa que viu. Aquelas mulheres, quando chegaram para visitar e lá ungir Jesus, a pedra já tinha sido removida. Elas disseram, elas caminhando, disseram, chegando lá: como que vamos fazer? Nós somos mulheres, como é que a gente vai entrar lá dentro? Teria que ter homem junto com a gente, porque como é que vamos conseguir tirar uma pedra daquela? Mas quando elas chegaram e viram que o túmulo estava aberto, e elas entraram e viram que não estava mais lá, logo veio um mensageiro do céu e disse: por que vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aquelas mulheres ficaram tão maravilhadas, está no Evangelho, Mateus narra isso, elas ficaram tão maravilhadas, que elas saíram correndo, chegaram aonde os discípulos estavam reunidos de porta fechada, bateram, até que alguém veio atender e disseram: olha, nós fomos no túmulo, mas não achamos, ele ressuscitou. Apareceu um mensageiro de Deus, um anjo apareceu a nós e diz: ele está vivo. E então Pedro e João saíram disparados. Diz a Bíblia, irmão, que João correu mais que Pedro. Acho que era mais novo. Passou na frente. Saiu disparados os dois, correndo. E de fato, quando chegaram e viram, disseram: é verdade. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eles voltam. Jesus começa então estas aparições. Ele começa a aparecer, ele aparece a Pedro, ele aparece a um grupo menor deles, ele vai tendo as suas aparições. De fato, irmãos, ainda que o diabo tentasse transformar a maior verdade da história em mentira, não pode de fato a mentira prevalecer sobre a verdade. Esta verdade continuou. Jesus ressuscitou, não foi uma testemunha só, foram várias testemunhas que o viram ressuscitado dentre os mortos.
Ele apareceu para mulheres, ele apareceu para os 11 discípulos. Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu. A primeira mulher que viu Jesus foi exatamente aquela mulher chamada Maria Madalena, uma pecadora. Ela foi a privilegiada de ser a primeira pessoa a ver Jesus. As mulheres viram a Jesus. Pedro teve o seu encontro maravilhoso com Jesus. Os 2 discípulos aqui a caminho de Emaús tiveram ao lado dele, caminhando na estrada, na sua casa. Aos apóstolos, sem Tomé, porque os 10, estavam, Tomé não estava. Ele disse: ainda não acredito, eu só acredito se eu vê-lo e colocar o dedo lá onde furaram-lhe o lado, se eu apalpar. Jesus, tão paciencioso que era, tão bom que era, ele esperou um dia que estavam todos reunidos, e aí estava lá Tomé, e Jesus o chama de lado e diz: Tomé, vem aqui. Pode colocar o dedinho aqui, você quer colocar para você acreditar que sou eu? Pode apalpar-me. Tomé, naquele dia, tremeu, irmãos. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus deu-lhe uma repreensão, disse: Tomé, você agora está acreditando só porque você viu, e não apenas porque viu, porque você botou o dedinho aqui. Bem-aventurados serão aqueles que não viram e creram. Eu e você não vimos, e nós somos bem-aventurados, amém? Você crê? Você crê pela fé, Danilo? Tomé precisou apalpar. Jesus chamou ele de incrédulo. Mas eu e você podemos nessa noite, irmão, sermos chamados de crentes, porque nós cremos sem ver. A fé nos revela que Ele está vivo. A fé nos revela. O Espírito Santo gerou em nós essa fé, essa certeza que Ele está vivo. A aparição de Jesus, com o maior número de testemunhas, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, diz que ele apareceu de uma só vez para mais de 500 irmãos. E Paulo, quando escreveu, ele disse: a maioria deles ainda vivem. Talvez tenha sido, eu não sei, a Bíblia não narra com clareza, mas talvez seja no dia da ascensão do Senhor aos céus, porque Jesus estava lá naquele monte, e Jesus estava dando as últimas instruções a respeito do que deveriam fazer a partir de então. Eles deveriam sair dali e irem para Jerusalém, e lá se reunirem e ficar em oração, em vigília, esperando a descida do Espírito Santo. E naquele momento que Jesus terminava de dar as instruções, a Bíblia diz que ele começou a subir, começou a ser elevado aos céus. E de repente apareceu anjos e disseram: mensageiros de Deus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que está subindo, ele voltará da mesma forma que ele foi. Esta é a minha esperança. Esta é a sua esperança. Talvez seja naquele dia que mais de 500 irmãos viram aquela cena gloriosa da ascensão. Mas a Bíblia diz, irmãos, se 500 irmãos viram Jesus subir, a Bíblia diz que quando ele regressar, todo olho o verá. Aleluia. Até mesmo aqueles que o traspassaram, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que ele é Senhor. Ele está vivo. Ele vem. Os discípulos, irmãos, a partir daquele dia que Jesus se despede deles, eles saem dali com uma certeza no coração
ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, nós vamos esperar. E eles ficaram em vigília até o famoso dia da festa do Pentecostes, quando de repente eles estavam reunidos naquele lugar de oração e o Espírito Santo desceu sobre eles. E naquele dia, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. E saíram e começaram a pregar. Qual era a mensagem que aqueles discípulos pregaram no dia de Pentecostes? Irmãos, era exatamente a mensagem da ressurreição. Pedro, tomando a palavra, ele começou a pregar e narrar a história da vinda de Jesus a este mundo, pegando também todas as escrituras e mostrando que ele era o Messias prometido, que ele veio, não por um acaso, ele veio na hora certa, na plenitude do tempo. E Pedro então declara que pela ignorância, por causa da cegueira espiritual, eles entregaram a Jesus na mão de ímpios para ser crucificado. Mas Pedro disse: se vocês fizeram isso por ignorância, ele hoje está aqui, ele ressuscitou, ele não ficou no túmulo, ele venceu os guilhões da morte, ele ressuscitou, e ele hoje está aqui dizendo que vocês devem tão somente se arrependerem e nele crerem, para que os seus pecados sejam removidos. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas converteram. Irmãos, a partir dali, a mensagem, a tônica da mensagem pregada pela igreja no seu início e através destes 2.000 e tal anos, é que Jesus Cristo veio como Cordeiro de Deus. Ele continua, através da ação misteriosa do Espírito Santo, convencendo pecadores para se arrependerem, como Pedro naquele dia foi interrompido. Antes de terminar o sermão, eles o interromperam dizendo: que faremos, varões e irmãos? E naquele dia 3.000 almas foram salvas. Que Deus nos abençoe hoje à noite, amém? Louve o Senhor com as suas palmas. Vamos juntos adorarmos a Ele, declarar